Boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo Reis. A gente está começando aqui a live agora com o Figueiredo Fogosi. Ele está aqui agora com a gente. Vou mandar o cenário para ele aqui. Mandar o convite aqui para a nossa amiga. Super convidada aqui dessa live. Super live. Agradeço a todos que estão participando aqui com a gente agora. Olá, Felipe. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Agradeço primeiramente aqui, você está participando da nossa super live aqui. Estou Ah, emocionado porque eu. realmente é um sonho, na verdade, tá fazendo essa live, essa participação com você aqui. Vou pausar. Essa música aqui também é uma música que praticamente, como pode dizer assim, ela marcou minha vida, muito mesmo, sabe? Assim como o seu personagem, Arthur, até hoje eu tô parado aqui agora, não tô acreditando. Tô fazendo Ah, essa que live com você. legal. Muita Obrigado, eu gratidão. agradeço o convite aí. Oh, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Estou com as perguntas aqui para você, Felipe Fogoso, e são muitas perguntas mesmo, muita gente super interessada de saber sobre o seu trabalho, mas eu vou começar aqui pelos os detalhes, né, no caso dessa profissão, que é muito extensa. Você nasceu em São Paulo, né, ator, roteirista, história em quadrinhos, iniciou a sua carreira em 1993, quando teve o papel principal, né? Que teve uma minissérie que você participou, e logo após veio o Olho no Olho, como protagonista da novela com o Aleph, né? Isso, é. Exato. Muito bom. Adorei aqui essa aprofundar um pouco no seu trabalho. Hum. E eu queria saber, assim, o que te marcou, né, primeiramente, nessa novela Olho no Olho, que você fez na TV Globo. Então, primeiro, né, eu fiz a minissérie Sex Appeal, né? Foi meu primeiro trabalho na TV. Eu já fazia teatro, fazia comerciais. Então, a minha estreia, a gente começou a gravar em 92 e foi ao ar em 93. E depois veio a novela Olho no Olho, onde eu fiz o Aleph, né, que foi um protagonista, e foi uma novela diferente das novelas, né, na época no Brasil, porque tinha muito efeito especial. E Sim. eu, né, sempre gostei de, né, enfim, meu primeiro trabalho quando eu tinha 14 anos foi em locadora de vídeo, eu sempre gostei de cinema. Então, fazer uma novela com esse clima, né, de cultura pop, era quase um super-herói, né? Ele era um paranormal, o Aleph, mas era basicamente quase um Não, não. super-herói, assim, né? Então, para mim era muito divertido, né? Eu com 18 anos, né? O Sex Appeal eu tinha 17, no Olho no Olho eu já tinha 18. Fazer algo que eu gostaria de assistir, né? Como espectador. Então, para mim, era uma emoção muito grande. Primeiro, estar trabalhando ali, né? Fazer uma novela, né? Eu que, enfim, fazia teatro aqui em São Paulo, né, era muito distante a ideia de poder ser ator profissional, trabalhar no Rio, trabalhar com gente que eu cresci assistindo, como o Tony Ramos, né? Como a Natália do Vale, o Reginaldo Faria. Enfim, então tudo era uma realização de um sonho, assim, né? Então foi uma experiência incrível, né? Também é uma novela que tinha muitos atores jovens, né? Foi a estreia do Rodrigo Santoro, foi o Selton Mello, fazia também, enfim, a Patrícia de Sabri, na verdade, a gente namorava, começou a namorar na vida real antes da novela, então ela fazendo, né, a Cacau, o Nico Puig, que a gente tinha feito antes a minissérie Sex Appeal como irmãos, né, depois a gente estava fazendo ali inimigos, enfim, mas foi uma época muito marcante para mim por isso, né? Porque também foi uma novela que marcou muito. Tem né, toda uma geração que lembra. Tem muito uma garotada um pouco mais jovem, assim, que nasceu depois, né? Um pessoal de 20 e poucos anos que tem o nome de Aleph.
por causa sim. do personagem, né? Que me Meu fala, primo você olha, guarda. então, muita gente fala, minha mãe era fã da novela, né? E daí, então assim, para mim hoje, né? Quase 30 anos depois, saber que de alguma forma marcou na cultura do Brasil, né? Marcou no imaginário né, do brasileiro, assim, então saber que, poxa, tem gente que chama o nome do personagem de um trabalho que eu fiz, assim, é uma coisa que eu nunca imaginava, né? Nunca imaginaria que pudesse acontecer para mim, né? Então, foi uma época muito incrível, assim, né? De muita claro, né, também tinha essa questão de eu ser muito jovem, né, esse muito assédio, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada disso, então era basicamente novela, né, todo mundo assistia só novela, então era uma coisa muito louca, assim, eu brinco que foi um pouco de bitomania nessa época, assim, porque qualquer lugar que eu ia naquela época era muito, né, muito assédio, muita loucura, assim, mas faz parte da minha história, né? Então, assim, eu lembro com muito carinho, assim, dessa época. Nossa, assim, era realmente uma época marcada de efeitos especiais que a gente ficava. Quando eu via aquela cena do Fred com você, nossa, era loucura. Era assim, eu juro a você, a gente brincava, eu tinha um irmão, eu brincava, eu sou o Arthur, todo mundo queria ser você, né, na verdade. Ninguém queria ser o Fred. Mas assim, era a época realmente mágica, né, que marcou muito. Eu não poderia deixar desapercebido jamais de falar sobre esse trabalho, super trabalho seu. E entre eles tem vários, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar sobre você, assim, acho que acredito que assim que você foi para os Estados Unidos, e aí eu fiquei sabendo, falei, nossa, por onde anda, né, esse ator que fez essa novela? Porque eu não sabia até então o seu nome. Era Aleph, é aquela coisa, né, que a gente marca o personagem pelo próprio o ator, né? Ele acaba perdendo a Sim. identidade dele. E eu queria até perguntar a você, já aconteceu de muita gente achar que você acabar perdendo a identidade, o pessoal confundir você com o personagem, como você já fez vários famosos, então acredito que deve ter acontecido demais isso. É raro, né? É raro. Assim, é comum às vezes o pessoal te chamar pelo nome do personagem, né? Às vezes, claro, né? Você tá na novela e o nome do personagem marca muito, né? Se é uma novela que, né, fez sucesso, por exemplo, né? Na década seguinte, né? Porque o Olho no Olho foi nos anos, né, 90, nos anos 2000 eu fiz a trilogia dos Mutantes, que aí uma Foi. outra geração assistiu, né? Que marcou muito o Beto Montenegro, então é isso, às vezes por uma geração, e depois, por exemplo, né, 2014, se eu não me engano, eu fiz Chiquititas, não lembro se foi 14 ou 16, enfim. Aí já é uma outra geração, então, quando a pessoa te marca, né, ela te lembra pelo nome do teu personagem. Então acontece, às vezes na rua alguém ainda fala, poxa, né, o Aleph, ou alguém, é o Beto, ou agora mais recentemente por causa das Chiquititas, é o pai da Bia, né? Então, Sim, mas muita gente ao longo dos anos, né, conforme a gente vai fazendo, né, novela, cinema, teatro e tal, as pessoas acabam sabendo o teu nome, né? Daí fala, não, é o Felipe Fogosi e tal, mas literalmente de confundir, né, aquela coisa de falar, achar que você é o personagem, muito, muito raro, assim, né? Às vezes o pessoal brinca, né? Fala assim, poxa, você tem que, sei lá, né, na época lá do Olho no Olho, volta a namorar com a Cacau, né? Era uma brincadeira que a pessoa sabe que é uma coisa da novela e brinca com você, mas assim, do público realmente confundir, assim, olha, muito, muito raro, assim. é raro, realmente. Mas assim, deve ser uma experiência muito incrível, né? Assim, você tem que começar essa carreira cedo, que hoje a gente vê, hoje em dia a gente consegue acompanhar muitas pessoas tem até depois engajado na dublagem, a gente já fez vários trabalhos com dubladores aqui. Inclusive um dos representantes do nosso grande saudosíssimo, que fez a voz do Salsicha, né, que faleceu recentemente. Sim. Ele está aqui na live aqui com a gente, o Vitor Ah, Galhardo. O é. Vitor está aqui com a gente, jornalista, né, que fez, acompanhou o trabalho dele, ele lançou o livro, versão brasileira, que é dublagem, né?
Sim. E eu tenho um livro dele aqui também, muito bacana. Eu te perguntava, você recebeu algum convite para dublagem, como você já teve Uhum. muitos trabalhos já de novelas, telenovelas? Eu já fiz. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz algumas locuções lá, né? Em inglês se chama voice-over, né? Fiz alguns trabalhos lá de locução. E aqui no Brasil eu já fiz de uma animação, né? Que eu não lembro agora, não me recordo o nome agora. Mas eu gostaria de fazer mais, assim, é uma coisa que eu acho também um trabalho muito bacana, assim, de você poder, né, de repente pegar um filme lá de fora e você colocar a voz, assim, eu gostaria bastante, assim, gostaria de fazer mais, né, esse tipo de trabalho, assim. Realmente seria É o Carlos interessante. Drummond, é o Carlos Drummond, né, se eu não me engano, que você falou do Isso, Salsicha, Carlos né? O Carlos Drummond. Drummond, É, exatamente. Que além disso ele Ele, era um excelente comediante, né? Fez a escolinha do professor Raimundo, né? Bastante tempo. nossa, foi magnífico. O livro dele, eu li, assim, as primeiras páginas você já se emociona. Uhum. É um relatar a história dele, né, como ser o Uhum. primeiro dublador brasileiro. Uhum. E eu acho que seria interessante. Olha ele aí. Olha ele aí, o Vitor. Olha ele aí, Vitor, beleza? Orlando Drummond. É o Rolando grande. Drummond, não é Carlos Drummond, Rolando Drummond, Mas tem grandes É, atores. O Lima Duarte dublou muitos anos, né? Ele fazia o Manda-Chuva. O próprio Selton Mello também dublou bastante na adolescência dele. O Danton também dublou. Enfim, né? A dublagem é um trabalho incrível, né? De interpretação também, né? sim, Você para fazer uma boa dublagem, você tem que, né, incorporar ali o personagem. É um trabalho parecido com o trabalho né, de ator, assim. verdade. Inclusive, a gente trouxe recentemente, a gente tem festivais na cidade, aqui em Goiânia, que a gente já. Você já veio aqui em Goiânia alguma vez? Já tive Já. com teatro e já fiz gravação de novela, né? Quer dizer, a gente estava numa fazenda no interior, assim, mas a gente ficou baseado em Goiânia, né? Foi na novela Corpo Dourado da Globo. Isso acho que foi em 98, se eu não me engano. Nossa, eu lembro Mas, demais essa mas, novela. mas teatro eu já fiz também aí. Gosto muito de Goiânia, assim. Aqui é ótima cidade. A gente Uhum. fez o nosso evento agora recente, foi dia 31 de julho, uma edição especial de aniversário. É o Geek Steam Festival. E aí a gente convidou o Danilo Diniz, ele é diretor e dublador, e diretor de dublagem lá diretor de teatro também, do Parque Turma da Mônica. Então a Uhum. gente trouxe ele de São Paulo para cá, foi ótimo, ele nunca tinha vindo aqui, ele gostou muito da cidade também. Eu queria ter o privilégio de estar chamando você futuramente. É por isso que eu estou te. Bom, não, é Né? só convidar que a gente vai. Sim, certeza, seria perfeito, né? Na verdade, porque muita gente é fã de vocês aqui, viu? Muita gente mesmo. A galera aqui em Goiânia, quando falei que ia fazer a live com você, o pessoal, não acredito, ele é muito querido e tal. Muita gente mesmo, que já Que acompanha seu bacana. trabalho. É, Eu queria perguntar para você outros detalhes aqui, como Explode Coração, né? Que você Uhum. fez o Cigano. Como foi trabalhar nessa novela também? Como Foi muito legal, foi minha segunda novela, né? Foi em 95. Era um personagem diferente, né? Que chamava Vladimir, era no núcleo dos ciganos, então tinha toda essa questão de você poder compor mais, né? Um personagem com a da cultura cigana, estudar a cultura, né? A própria roupa dos ciganos é diferente, né? Deixei o cabelo crescer para ficar. Então, assim, foi um trabalho de composição muito legal. Eu gravava muito né, em externa, não em estúdio. A gente, ó, basicamente, quase o tempo inteiro eu gravava num acampamento cigano, né? As cenas, tanto de dia ou de noite, né? Noturno, diurno, eram nesse acampamento. Então, tinha cavalo, podia montar bastante a cavalo, assim, nas cenas. Então, foi um trabalho muito divertido, assim, por isso, né? De fazer uma composição de um personagem também um pouco diferente, né? Como ator, a gente tenta sempre experimentar novos personagens, né? Você fazer coisas que até para você são personagens diferentes, né? Então, o Vladimir, ele me deu um pouco essa possibilidade de fazer um pouquinho de comédia também, que eu já tinha feito no teatro.
né? Então eu tentei ali colocar, além da questão dramática dele, né? Mas ter também uma questão um pouquinho cômica, assim, né? De deixar ele ser um pouco meio que atrapalhado, assim. Então foi muito gostoso ter feito também, né? Uma novela que era uma novela das 8, a primeira novela das 8 que eu fiz, e foi a novela que estreou o Projac, né? Foi a primeira, quando abriu o Projac, foi a novela que inaugurou o Projac, assim, também marcou bastante, assim, né? Da Glória Pérez, né? Teve uma audiência muito boa, assim. Então foi um trabalho que eu gostei de fazer. Nossa, incrível. Relatado que os detalhes mesmo assim, eu lembro que foi um sucesso na época, realmente explodiu mesmo, realmente foi algo que marcou muita gente. Muita gente quando fala olho no olho, lembra. Quando fala explode coração, lembra também. Então, os seus trabalhos foram espetaculares, né? Muito, muito bom mesmo. Tem outras coisas aqui para te perguntar a respeito do... no SBT também você trabalhou, não foi? No SBT, na Rede Record, Os Mutantes, que eu assisti todos também, gostava muito daquele papel que você fazia. Era um esquadrão, era... Era DPCon chamava, né? Antimutante, né? Oi? Chamava DPCon. Isso, Era isso. basicamente uma. Né, na primeira temporada, vamos dizer assim, que era o Caminhos do Coração, né? Era uma equipe, tipo um time da Polícia Federal para caçar É, os mutantes do mal. Aí depois, né, eu acabei, né, ao longo das novelas, porque depois teve Mutantes, né, Caminhos do Coração, e depois a última parte chamava Promessas de Amor, Mutantes, Promessas de Amor, que aí eu passei a defender os mutantes, né, então foi também um personagem muito legal, porque ele começou contra os mutantes, os vilões, né, e daí depois ele começou, porque a minha sobrinha na história, ela era uma mutante, né, então eu passei a proteger ela. Depois surgiu o Enigma, que era meio que também um super, quase um super-herói, né? Mas era um personagem que ia defender os mutantes da polícia que tentava matar os mutantes do bem, entendeu? Então nossa, assim, foi uma novela que tinha muito essa questão de quadrinho, né? Tinha muito essa pegada também de cultura pop. Então eu digo que eu tive a sorte de fazer no Brasil duas novelas né, com essa característica assim de cultura pop, né? O Olho no Olho e depois a trilogia dos Mutantes, assim. Porque é raro, né? Assim, geralmente as novelas elas abordam mais aquela coisa do folhetim, né? Do romance, né? Do dramalhão, assim. A gente não tem muita novela com esse clima assim de aventura, né? De efeito especial. Então eu digo que eu tive sorte assim na carreira e fiz, claro, né? Muitas outras novelas, mas assim de fazer duas que marcaram especificamente por essa questão, né? Quem é geek, quem gosta de cultura pop, nossa. né? Marcou muito assim no Brasil. Eu mesmo, eu sou geek desde, vamos falar, desde me entendo por gente. Então, eu não poderia não colocar o nome do meu evento, Geek Gym, que é em homenagem à Goiânia e o fator de gostar do mundo geek. Tem o Anime Gym Uhum. também, Festival, que gosta muito de anime também. Eu vejo que você está muito turmado nessa galera geek, né? Você curte também, que eu vejo que você gosta. Seus trabalhos também, eu estava vendo a Aurora, é perfeito. Nossa, tava. E para mim tá travado a. Ô, Felipe, voltou aqui. Oi, voltou. Então, eu estava tentando ler um pouco da sua história, até Uhum. mesmo visual, digital, um pouco da Machirinhas, para Sim. poder me atualizar em alguns dados, mas assim, deu vontade de ler completa, sabe? Tanto, só uns pedaços. Eu gostaria até que você depois falasse como a pessoa pode estar adquirindo com você diretamente, a galera que curte,
Aham. Gostaria também de possivelmente anunciar você. Aí ela tá aí já. Então, eu comecei a produzir as minhas histórias, os meus quadrinhos, né? Em 2015 eu lancei o Aurora, né? Que é uma ficção científica com muita ação, é um thriller, né? Mas com astronomia, com física, com um pouco também de sociedades secretas e tal, muita ação. Depois eu lancei em 2019 o Caos, que é a continuação do Aurora, e ano passado eu lancei o Ômega, que fecha a trilogia, né? Então é uma trilogia clássica aqui de ficção científica, e além da trilogia eu lancei outros três, né? Lancei em 2017 o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, que é eletrizante demais. Em 2018 eu lancei o Um Outro Dia, que é um drama juvenil, vamos dizer assim, sobrenatural, mas que aborda assuntos aqui do Brasil, como tráfico de droga, abuso sexual, fala um pouco de política e tal. Eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história aqui, eu gosto bastante. E lancei em 2020 o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, né, que é uma história que eu comecei a escrever quando eu voltei dos Estados Unidos, exatamente para falar um pouco da minha experiência de ter sido estrangeiro em outro país, essa sensação de você realmente ser estrangeiro, mas tem uma coisa muito legal que tem uma trilha sonora, né? Eu criei no Spotify uma trilha sonora, então você tem a sensação de estar vendo um filme mesmo. Então, durante a história, tem os íconezinhos que você vai acompanhando as músicas, você vai ouvindo e conforme você vai lendo e cria essa sensação. Então, é isso, né? Bem uma homenagem aos filmes dos anos 80, como o Rock, como o Karate Kid, quem gostou de Nossa, Cobra Kai, quem gostou de Top Gun, é bem essa Devilês. pegada anos 80, assim. E é isso, então tem esses seis aqui, né? Que a galera pode adquirir diretamente comigo, só mandando uma mensagem aqui pelo Instagram mesmo, né? Não é pela Amazon, tá, pessoal? É diretamente comigo e assim eu também posso mandar com uma dedicatória, né? Chega, né, direitinho para todo mundo aí. Agora, inclusive, vai ter, né, Dia dos Pais aí, um presentaço para quem quiser dar um presente diferente. Super. É Eu muito quero legal. fazer a maior divulgação possível, pessoal. Que tiver lá no evento, eu quero falar sobre esse trabalho, sério mesmo. Eu vou tentar pegar Que um pouco legal. do material e colocar exposto, sabe, para poder o pessoal estar adquirindo com vocês diretamente. Porque, sério, como você falou aí que é do Cobra Kai, Karate Kid, nossa, mexeu com com É, a- quem gosta, meu, a história é exatamente uma homenagem a todos esses filmes dos anos 80, né, que usa o universo da arte marcial para também, né, falar de outras coisas, né, como fala um pouco de relacionamento, fala de romance, fala de, né, escolhas, assim, que você tem que fazer. Então é uma história muito, muito legal, assim. Nossa, achei perfeito. Eu tava vendo aqui que você ganhou o prêmio mesmo, como você tinha falado, dessa revista. Uhum. Que você ganhou É um do prêmio, outro foi dia. até um prêmio do Instituto que você tinha ganhado, não foi isso? Não, é o Prêmio Nacional de Dramaturgia. Foi Ah, no ano de dramaturgia. 2000. Que eu, na verdade, escrevi primeiro. Todos são roteiros de cinema, né? Só que um outro dia eu escrevi como peça de teatro. Então, era um prêmio promovido pelo Ministério da Cultura, né? Um concurso nacional e de teatro, né? Então, eu primeiro escrevi como teatro, ganhei, né? E depois de teatro eu transformei em quadrinho. Né? Ele é o único que foi de teatro para quadrinhos. Os outros todos eu escrevi como roteiro de cinema e adaptei para quadrinho. Então, eu sempre falo, né? E quem lê realmente percebe que o pessoal sempre me escreve depois e fala, poxa, parece que eu estou vendo um filme, né? Teve um rapaz uma vez que leu e falou, isso aqui é um cinema gráfico, ele falou, né? Parece que é um cinema realmente em papel. Mas Nossa, é por isso, é porque eu peguei a minha experiência, né, em TV, em cinema, eu fiz faculdade de cinema, né, e tudo, e trouxe essa experiência para a parte do quadrinho, né? Então parece mesmo um filme. Fui você falando agora sobre essa questão de cinema, como você tem Hum. essa experiência. Você já tentou fazer algum filme, alguma coisa brasileira? Alguma Já, dirigir? como ator eu fiz já vários, né?
Agora, inclusive, estreou um esse ano chamado Um Broto Legal. Agora, em setembro, deve sair um outro chamado Código do Armagedon, que a gente filmou ano passado. E eu já também coproduzi documentário, por exemplo, tem um documentário chamado Traço Livre, que o pessoal pode encontrar no YouTube, né? Tem em outros canais, outras plataformas, que é sobre a produção de quadrinho no Brasil. E tem aí o meu primeiro roteiro que eu escrevi chamado Rodeio Rock, que é uma comédia musical que a gente vai filmar agora em outubro. Então vai ser o meu primeiro roteiro que vai direto para o cinema. E eu estou muito feliz, né, com isso. Tô super, vai ser uma realização muito grande para mim aí, né, que há anos que eu estou, né, escrevendo roteiro, que eu estou querendo produzir cinema. Então vai ser meu primeiro filme, meu primeiro roteiro que vai virar filme, né? Então estou bem feliz com isso. Pode ter certeza que vai ser sucesso, porque, assim, você tem um estilo de fazer as coisas, em questão de roteiros, de dramaturgia, eu acredito que por isso que você ganhou esse prêmio, porque realmente é fantástico, fantástico mesmo. Eu fico feliz e desejo parabéns para você, porque realmente vai ser sucesso. Obrigado, sem dúvida eu vou estar lá acompanhando, quero acompanhar esse. Legal. E qual assim a sua expectativa quando você foi para os Estados Unidos, que você esteve lá, questão profissional, como foi para você essa experiência de trabalho? Olha, foi incrível. Eu recomendo, né, quem puder, assim, a todo mundo a morar fora do país, porque você aprende muito, né? Você está fora da tua zona de conforto, está numa outra cultura, você começa a dar valor a muita coisa que às vezes, né, passa batido quando a gente está. Então você começa a ver, você vê o Brasil de fora, você vê a tua cultura de fora, né, coisas que às vezes você está acostumado, você passa a realmente a dar valor. E além, né, disso, de você aprender mesmo, né, uma outra cultura, a língua, né, eu já falava inglês, mas aquela coisa que você realmente aprende quando você está morando lá. E especificamente, né, eu morei em Los Angeles, assim, eu pude ter um contato próximo com Hollywood, né, com aquilo que eu conheci muita gente que eu era fã, cheguei a fazer, como eu falei para você, comercial, vi como era trabalhar lá, a diferença entre trabalhar no Brasil e trabalhar lá. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Eu fui para ficar 6 meses, acabei ficando 2 anos e sou muito grato, né, por essa oportunidade de poder ficar lá trabalhando. Claro, né? Eu acabei interrompendo um pouco a minha carreira, né, durante esse tempo aqui no Brasil. Depois eu voltei, retomei a carreira, assim. Mas para mim foi muito importante na minha formação esses 2 anos que eu passei lá. Então foi uma experiência ótima, então valeu a pena, muito bom. Com certeza. Nossa, um dia eu quero ter aí tem umas perguntas para você aqui, filho, senão eu vou acabar esquecendo. E o pessoal, deixa eu ver aqui. Felipe, você tem desejo de cuidar de pessoas espiritualmente falando? Faria uma live comigo? Não dá para ver, Silvio. Não dá para ver o nome direito da pessoa, não dá para se identificar. Aí ela perguntou isso aqui. Eu sou cristão, né? Eu sou evangélico e né, acredito, obviamente, muito em Deus. Eu acho que acreditar em Deus é bom para todo mundo, né? Eu já tive fases na minha vida que eu fiquei longe de Deus, assim, e para mim foi muito ruim. Só tem consequência ruim ficar longe de Deus. Então, vamos dizer, o fato de ser pessoa pública, né, de ser ator, se talvez isso faça com que eu influencie alguém positivamente, né, através da pessoa ter fé e da pessoa se aproximar de Deus, eu fico também muito feliz, eu fico muito grato. Assim, eu tenho um canal no YouTube que eu falo muito sobre isso, sobre fé, sobre religião. Então, quem quiser conhecer é só... Hã? O canal é qual? O seu canal eu quero até conferir. É o meu nome, é Felipe Folgose, é o meu nome mesmo. Eu leio muitos livros em inglês, inclusive livros que não são publicados no Brasil, para também trazer informação para o pessoal, trazer, né, uma informação diferente que às vezes não tem aqui no Brasil.
Então, o propósito do canal é exatamente esse, assim, falar de Deus e de cultura, né? Trazer, disseminar cultura para as pessoas, assim. Eu acho que como você é bem proveitoso, né? Você está usando o nome de Deus. É algo positivo, né? Com Então, certeza. ter que você, essas HQs que você fez, muitas HQs que você fez, você fala um pouco também, não fala sobre a questão de fé, espiritualidade. Tem valores de vida, né? Em vez de, às vezes, tem um filme, né, que você vê e depois do filme acaba, você tá deprimido, né? Porque o filme Verdade. tem uma mensagem que não é boa, né? Você fala, poxa, eu gastei 2 horas da minha vida vendo alguma coisa que a mensagem é negativa, é niilista, é pessimista, ao invés de... Então, eu sempre procuro, né, na arte que eu faço, trazer mensagens que, ao contrário, que são a favor da vida, né? Que vão te fazer uma reflexão mais positiva, né? Para você. Então eu falo, né? Poxa, tem tanto. Né, o tempo é curto, né? Então, para que eu vou investir, né, o meu tempo da minha vida para produzir alguma coisa que não vai, né, para que quando o espectador ou o leitor que seja, a pessoa não vai ter ali uma mensagem é, de transformação, de reflexão, né? Não, né? Também não quero, eu quero fazer com que o tempo da pessoa seja bem aproveitado, né? Claro, vai rir, vai chorar, vai se divertir, mas que tem né, uma moral positiva, um valor positivo, assim. Sim, eu acho importante. Mais uma vez parabenizo você pelo ator que é, lógico, e por essa atitude, né, de estar levando boas novas para pessoas que ainda não conhecem. Exato. Isso Sim. é fantástico, sério mesmo. Muito prazeroso estar escutando isso de você. Vamos para outra pergunta aqui que o pessoal fez. O que te o que te motivou a possibilidade de uma carreira política? Eu não sei se você vai querer responder sobre essa questão. Quero sim. Pode. Como eu estava dizendo, né? Às vezes, você ser um ator, ser um artista, você tem né, uma influência, né? As pessoas às vezes ouvem aquilo que você fala, né? E eu acho que a gente está num processo de amadurecimento no Brasil, do povo brasileiro, né? Todos nós estamos num processo do quê? De entender que a política não é uma coisa separada da nossa vida, né? Outros países, lá, países europeus e tal, eles entendem que política faz parte da vida, somos nós. Por quê? Porque nós vamos ser afetados, né? Por bons ou maus políticos. Então eu sempre falava que deveria haver uma renovação política, assim, que não tinha que ter esses políticos profissionais, o cara que fica anos lá e que pensa em benefício próprio, mas que deveria haver pessoas da sociedade que em determinado momento eles falam assim, bom, deixa eu dar alguns anos aí, né? Deixa eu participar da política, tenho, sei lá, minha vida, sou, sei lá, advogado, sou banqueiro, sou, né, professor, alguma coisa, e chega um momento da minha vida que eu tô maduro, que eu vou poder contribuir, eu vou dar 4 anos aí que seja para contribuir com a sociedade, como é feito em outros países. Então, eu sempre pensei assim, e aí acabou que me convidaram, né, por eu ser, né, ter esses 30 anos aí de carreira cultural na área da cultura, fazendo em diversas funções, né, como ator, como produtor, como escritor, né, e eu pensei, bom, né, agora a responsabilidade é minha, né, me convidaram, eu vou aceitar esse convite de tentar pensar em como melhorar a cultura no Brasil, porque a cultura é essencial, né, não é, às vezes tem problemas sociais que começam na cultura, por exemplo, né, questão de violência, de segurança pública, de tráfico de droga. Então, se tem uma cultura que ela vai incentivar o uso de droga para um adolescente, para um jovem, para ele se tornar um usuário, o final das contas vai ser o quê? Vai ser a polícia tendo que dar tiro, trocar tiro com o traficante. Agora, se tivesse uma cultura que não enaltecesse as drogas, né, que realmente falasse, olha, cuidado, isso aqui é perigoso, é um caminho sem volta muitas vezes, né, você o quê? Você não ia ter mercado para o consumo de droga. Então é uma lei do mercado, né, de oferta e procura.
Então, se eu diminuo o consumo de droga, naturalmente o problema final ali de segurança pública, de crime, vai diminuir. Então, começa onde? Começa na cultura, muitas vezes, né? Então, assim, realmente eu sou pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo agora, e a minha, né, eu vou exatamente, né, tem procurar ajudar, vai ser eu vejo como uma missão mesmo, como um chamado de procurar ajudar por algum tempo a coisas que eu, como cidadão, acho que tem que melhorar, que tem que mudar, né? Mesmo na área da cultura, por exemplo, né, que fazer com que a verba pública realmente chegue em quem precisa, chegue, né, nos pequenos municípios, não fique na mão de quem já está consagrado, já tem, né, a pessoa não precisa de dinheiro público, né, porque já tem uma carreira estabelecida, mas chegue ali em quem vai formar, nos jovens, nos adolescentes, em quem, né, formação de base artística, que pode ser um caminho profissional para o resto da vida, como eu, né? Eu sempre trabalhei com arte a minha vida inteira. Né? Falei agora, comecei trabalhando em locadora de vídeo para assistir filme e acabei virando ator, e acabei, enfim, tudo que eu tenho hoje eu conquistei com arte. Da mesma forma que, né, tem muito jovem que consegue, por exemplo, com esporte. Agora, né, é um caminho de cidadania. Agora, muitas vezes, né, essa verba não vai, né, para as pequenas comunidades, para as pequenas localidades. Então, eu penso em uma tentativa disso, né, de realmente difundir a arte no Brasil, para que seja mais uma opção de um jovem, independente da classe social dele, seja uma classe social baixa, seja uma classe média, enfim, dependendo da classe social, obviamente, né, principalmente na classe mais baixa, que não tem tanto acesso, né, porque às vezes quem tem mais dinheiro, às vezes pode fazer um curso de teatro, de música, enfim, e às vezes, né, alguém que não tem, então é uma forma da gente fazer com que a cultura e a possibilidade de que ele trabalhe na arte chegue para essas pessoas e possa ser um caminho para a vida dele, né, um caminho profissional, assim. Eu, sinceramente, Felipe, eu estivesse em São Paulo, eu votaria em você, porque não estou fazendo propaganda política, mas eu vejo você como um Te exemplo, agradeço, digamos poxa, te assim. agradeço, te É agradeço. muito, muito bom mesmo. Nossa, São Paulo está de parabéns, porque realmente vai ter uma pessoa que vai honrar, na verdade, os votos, né, de verdade. Porque a gente E muitas realmente está. vezes, né? Muitas vezes às vezes tem uma lei, uma proposta que é implementada num estado e outros estados acabam, né, copiando, vamos dizer, reproduzindo essa mesma lei, né, e que acaba beneficiando outros estados também, né? Então, é isso, né? A gente pensar no nosso país para que ele, né, cada vez mais entre num círculo virtuoso, né, de cada vez mais produzir de novo uma cultura que promove a vida, né? Promove, sabe, valores positivos para a gente, né? Então, eu acho muito complicado, né? Quando, sabe, tem atores que, ou, não só atores, artistas, né? Músicos que, não, eu vou promover, por exemplo, né, droga, o cara tá pensando nele mesmo, porque eu gosto de consumir droga, então eu vou pensar, né, em lei que vai beneficiar somente a mim, sem pensar no custo social que isso gera, né? No ciclo de violência. Então é egoísta, né? Eu acho muito egoísta isso, né? Então, não, a gente tem que pensar no Brasil como um todo, né? O que vai beneficiar todo mundo, né? Que tipo de cultura que a gente quer? A gente quer uma cultura que seja saudável, né, que não vá ter um jovem. Eu perdi alguns amigos de overdose. Então, para que eu vou promover o consumo de uma substância química que, sabe, pode levar a pessoa à destruição, né? A viciar, acabar com a vida dela, acabar com a vida da família, né? Ficar presa, ficar escravizada, né? Não, a gente tem que promover coisas que, sabe, te levam à vida, né? Te levam ao contrário, à liberdade, né? A você não ser escravo ali, você ser livre, né? Eu vi o seu relato, você conversando uma das suas lives, você falando que não se contaminou, né, com esse tipo de substâncias, e assim, realmente é de parabenizar, porque não é fácil. Eu também convivi em Salvador, quando eu morava lá você já foi em Salvador já alguma vez? Já, Salvador já, ali? já.
Salvador é muito perigosa, né? Na verdade, é muito Hum. perigosa. Eu sei que deve ter muita gente escutando aqui e deve saber que é como se fosse o Rio de Janeiro, é a terceira capital maior do Brasil, e por conta disso tem muitas drogas e tudo. Eu nunca me Hum. envolvi também com esse tipo de coisa, né? Mas assim, oportunidades não faltavam, sabe? Era sempre amigos, perdi amigos também muito. Sim, sim. E teve uma época que realmente eu fiquei muito baqueado mesmo, que cheguei ao ponto de me isolar, sabe, assim, do convívio social, para não ter o convívio. Eu me isolei geral mesmo, eu com 8 anos de idade, eu me isolei de criança, de adolescente, eu fui até os 12 anos em isolamento. E era só desenhando, fazendo história em quadrinhos, e assim, eu me identifico, sabe, Felipe? Sério mesmo, com o seu tipo de trabalho, porque realmente eu gosto disso, gosto do mundo das artes, do mundo dos quadrinhos, gosto de criar super-heróis. Esse mundo é um mundo assim, Uhum. saudável, digamos assim. Sim, Né? Então, exato. eu sou a favor, não é à toa que hoje em dia eu prezo por essa arte de fazer eventos geeks, né? Para poder Uhum. levar um pouco de alegria para esse pessoal que não tem, digamos assim, essa experiência de estar tá convivendo e de estar tá, tocando assim, saudavelmente Uhum. conhecimentos, brincando, jogando videogame, brincando de torta na cara, concurso cosplay, K-pop. É uma cultura que ela é saudável, não é maléfica e Uhum. que, inclusive, tem vários. Eu estava vendo que está acontecendo várias encontros geeks cristãos, né, que está acontecendo. E parece que você vai Uhum. estar em um, se não me engano, né, em São Paulo. Semana que vem eu vou estar no XCOM, chama. É, Nossa, é, eu faço questão de então, acompanhar isso. que legal. É Vai isso, ser, né? vai ser Desculpa, agora, pode falar. vai Vai ser agora, ser semana que vem, dia 19 e 20, 19 e em 20. Caraguatatuba, uma cidade do interior aqui. Espero que esse seja exemplo de vários para o Brasil, porque a gente está precisando realmente Sim. de algo relacionado, sabe? Então seria interessante. Vou ver outras perguntas aqui, tem muitas perguntas, muitas mesmo. Aqui fiquei muito feliz em ouvir que você tinha se convertido. Queria saber um pouco sobre sua convenção. A pessoa está perguntando, é a Aham. Damiana 81. Eu me converti aos 15 anos, na verdade, né? É o que vamos dizer, me poupou de muito erro, né? Exatamente numa época que o adolescente está em formação, né? E ele está, de certa forma, vulnerável, né? A uma influência que pode ser negativa, que pode repercutir, né? Nos anos, né? Que se seguem, né? Então, muitas decisões ali podem levar para um caminho errado. E eu falo muito disso no outro dia, né? Eu falo exatamente disso, como as escolhas que você faz, né? Geralmente nessa idade, 17, 18 anos, ela pode determinar um caminho que vai te levar, né? Que isso vai ter consequência a longo prazo na tua vida, né? Então, o fato, né, de eu ter me convertido, assim, me poupou de muita coisa, né? Daí, claro, que aos 30 anos eu, vamos dizer, me rebelei, assim, tive um momento ali que na Bíblia chama de filho pródigo, né, dessa coisa de você, né, agora eu quero fazer do meu jeito, e, obviamente, né, quebrei a cara em vários sentidos, assim, porque disso, né, eu me afastei daquilo que eu acreditava, e aí, graças a Deus, com 40 anos, né, eu falo que foi ele, porque realmente eu estava, né, com o coração ali endurecido e ele me trouxe de volta. Então, eu agradeço, né, muito a Deus, porque desde então, assim, ele tem me conduzido, né, em tudo e eu tenho buscado, né, a direção dele, né, é isso. Quem que influencia a gente, né? Que voz que você está ouvindo, né? A voz que vai te levar para um caminho da vida ou um caminho de morte, né? Então, eu não consigo ver, né, hoje a vida. Eu acho que até para quem, né, geralmente quem se diz ateu, como eu já, né, me disse durante algum tempo, não, eu sou racional, eu sou
inteligente, né? Na verdade, é uma burrice você não buscar a Deus e não, né, não, vamos dizer, seguir aquela ética, né, que é proposta na Bíblia, porque isso só faz bem a você mesmo, né? Só te evita de fazer burrada, né? De perder tempo na sua vida, sabe, é aquela história, plantar mal, você está plantando mal, você vai colher mal, né? Então, se você planta bem, você vai colher bem, né? Você vai colher coisas boas. Então, né, e é isso, a gente tem que também, né, reconhecer a nossa humanidade, né, a nossa falha, como a gente precisa, porque muitas vezes sem esse guia moral, a gente às vezes tende ao mal, né? O ser humano tende às vezes né, sabe, ao egoísmo, né, a arrogância, né, a falta de perdão, né, enfim, a ganância, uma série de coisas que, se realmente você não tiver uma moral maior do que a sua própria, né, a nossa tendência muitas vezes é ficar nessa coisa mais rasa e reagindo dessa forma negativa, né? Então, sempre quando a gente está olhando para, né, o alto, para Deus, né, para esses valores, isso, sabe, algo que a gente tem que almejar, é um padrão, um modelo que a gente procura, né, não, né, eu vou mirar a minha conduta nesse padrão aqui, e isso tem efeitos positivos para nossa própria vida, assim, né? Então, é até, vamos dizer, inteligente, né? Até para benefício próprio você buscar Deus, né? Porque tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que fala que a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam. Então, na verdade, né, se você seguir né, esse padrão, esse paradigma dele, vai ser bom para você mesmo, né? Então é burrice você não querer ter né, não querer buscar Deus e ter um relacionamento com Deus. Na verdade é burrice, é autodestrutivo, né? Só traz coisa ruim. Eu concordo plenamente com você. Realmente chega a ser algo, eu não sei, respeitando a todos, mas irracional, digamos assim, por Sim, falta de estar reconhecendo, né, o verdadeiro, o criador de tudo, o que realmente proporciona a vida. sim. E realmente sem ele a gente não tem sucesso, a gente não tem nada, na verdade, né? Então, até mesmo o sucesso vem através dele, seja em qual área que Tudo. seja, né? Tudo, realmente. Tudo, né? Tudo. A nossa própria vida, né? A vida em si, né? Ele que nos deu, né? A vida em si é um dom, né? Imerecido, né? Então, mas, né? Essa coisa tem, às vezes, o orgulho, né? A arrogância fala, não, eu sou o meu Deus, eu que decido, eu que faço, né? O tal do humanismo, né? O homem se colocar no lugar de Deus, assim, né? Isso é complicado, né? É super complicado, eu lamento, né, por essas pessoas, mas Deus é um Deus tão benigno que ele sabe até reconhecer as pessoas que têm esse pensamento, né, digamos assim. Ele tem essa paciência Deus, de... ele busca, né? Ele busca salvar os seus filhos, ter um relacionamento, né? Restaurar o relacionamento com seus filhos, né? Ele é longânimo, ele é paciente, ele é amoroso. E como eu falei, né, que eu também já tive esses momentos de rebeldia aí, e foi pela graça de Deus que ele né, que ele me convenceu, que o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu, né, mudasse meu caminho, né, saísse de um caminho e, né, fosse para um outro caminho em direção às coisas boas, né, a Ele mesmo, né. Eu tem outras perguntas aqui para você, Felipe. Deixa eu ver aqui quem mandou mais. Esse aqui já foi. A Paula Duarte, né? Você pensa futuramente se tornar pastor? Olha, Paula, eu não sei se Deus, né, se Deus quiser que eu seja, né?
eu acho que todos nós, né, a Bíblia diz que nós temos que, é o id, né, é id pregar o evangelho a toda criatura, né, então assim, você não precisa ser pastor para falar de Deus, né, então assim, eu acho que eu já procuro, né, na minha atividade, falar de Deus como todo mundo deveria, né, falar para as pessoas que estão, né, que estão no teu, ao teu redor, né, no teu alcance, vamos dizer assim. Então, independente da tua profissão, né? Agora, se for um chamado específico, eu acredito de novo que a felicidade de qualquer ser humano é quando você está no centro da vontade de Deus. Então, se eu tivesse uma direção, como agora, né? Eu creio que, por exemplo, esse movimento de participar da política, né? É uma coisa que eu não foi de uma hora para outra, né? Teve muita reflexão, muita oração, né? Para não, será que eu estou apto? Será que isso é uma direção de Deus para que eu possa contribuir? Então, se, né, um dia na minha vida eu tiver essa direção clara, sim, né? Por que não? Porque, de novo, né, quando você está fazendo a vontade de Deus, você está se realizando, né? As coisas, as coisas se unem, né? Às vezes a gente acha que eu estou buscando a minha vontade, mas quando ela está alinhada com a vontade de Deus, os resultados são garantidos, assim, né? Você se, Então, você se, você encontra a felicidade em realizar o propósito de Deus na sua vida, né? concordo. E tu é um objetivo, né? O fato não foi por qualquer coisa que você escolheu esse caminho, né? Acho que tem os objetivos, a gente tem que pegar essas oportunidades que realmente aparecem para trazer algo benéfico às pessoas ao redor de todos, né? Então, é Uhum. uma coisa que está faltando muito no nosso Brasil, é realmente isso, sabe, Felipe? É pessoas compromissadas assim, com esse pensamento de estar, inclusive, representando os nossos jovens, né? Que, inclusive, é uma coisa que falta muito no Brasil, é isso, representante de jovens. Eu vejo que você abraça a causa dos jovens no Brasil, Uhum. e especificamente em São Paulo. Isso é um motivo de, sério, de orgulho. Eu mesmo já pensei aqui, muitas vezes, já nessa parte política, mas aqui em Goiânia realmente é mais complicado, sabe? Eu não sei como é que é em São Paulo o engajamento, mas aqui é muito complicado, porque realmente aqui é apoio mesmo a essa questão jovem não existe. Vou falar a Mas verdade. olha, eu acho que o principal é essa vontade, essa intenção, né? E aí as coisas vão acontecendo, independente de onde a gente esteja, né? Então eu acho importante, sim, né? Você tendo. É porque eu sou aqui de São Paulo, né? Então, É, agora, eu acho que em qualquer lugar, no Brasil inteiro, você tem que. Né, como você está fazendo, por exemplo, o evento, né? Geek, você está trazendo riqueza, você está trazendo cultura, você está ajudando, né? Você está incentivando, de certa forma, né, localmente, né, em Goiânia, criando um ambiente ali para jovens. Então já eu sempre, né, por isso que eu participo o máximo que eu posso nas feiras, né, há anos, já desde 2014 que eu vou, né, fui em todas essas XPs, mas já fui em quase o Brasil inteiro, assim. Por quê? Porque é isso, né, produzir cultura. Então, às vezes, em vez do cara estar tá enchendo a cara ali, né, sei lá, sabe? Ele está ali criando, pensando de uma forma criativa. Então, e por que não a questão da política? Porque, né, às vezes é só no meio político que você consegue realmente produzir uma mudanças necessárias, né? Você tem ali poder público, vamos dizer assim, para fazer mudanças efetivas. Que, claro, né, como eu acabei de falar, eu faço na minha área, através da minha arte, você faz aí em Goiânia com os teus eventos, mas às vezes a gente consegue implementar leis que todo mundo vai se beneficiar, né? Então, eu acho sim que o brasileiro tem que começar a se engajar mais, né? Tem muita isso gente, é por exemplo, verdade. que nem vota, né? Nem vota, fala, eu não voto, eu anulo, sabe? Então, a pessoa
peraí, você está abrindo mão de uma responsabilidade que é tua, como cidadão, né? Porque a gente não pode pensar só nos direitos, né? Ah, não, meu direito, todo direito vem junto com um dever, né? Sempre você tem uma responsabilidade junto com o teu direito, né? Então, o meu direito à liberdade. Então você tem que ter, qual que é a responsabilidade? De zelar pela liberdade, porque se você deixar, vai ter gente que vai querer roubar a tua liberdade. Então, assim, a gente está, como eu falei, eu acho que a gente está cada vez mais num processo de amadurecimento. E para entender que, claro, né, é legal, eu quero curtir, eu quero viajar, tá, mas tem momento para tudo. Então tem momento de eu saber sim, o que está passando no processo político, quem que está decidindo, né, as decisões que vão me afetar, né, como cidadão, as decisões políticas, elas vão nos afetar diretamente a nossa vida, né, o imposto que eu pago, né, as leis. Então, é importante também a gente estar se inteirando disso, né? Isso é verdade, eu concordo plenamente, porque realmente tem fundamento que você está falando, em decorrência de muitas vezes a gente não ter apoios, né? Igual você está falando sobre aqui não tem apoio, eu faço realmente porque eu gosto, porque a galera realmente apoia, se auto-apoia, digamos assim, de ir Sim. ao evento, de compartilhar com os amigos, de estar trazendo um dublador, igual eu falei, que eu trouxe recentemente, agora semana passada, o Danilo Diniz, o dublador de São Paulo. Da outra vez trouxe o Renan Alonso, antes da pandemia. E você acredita ou não, Felipe? Eu fiz uma edição do Anime Gym. Um amigo meu falou assim, Ricardo, faz o evento em julho. Eu falei assim, não vou fazer em julho. Isso foi em 2019 que ele me falou. Eu vou fazer dia 19 de janeiro. Aí ele, mas 19 de janeiro tá muito em cima. Eu falei, não, eu vou fazer 19 de janeiro. E aí eu fiz. Felipe levou, foi o quê? 2 meses, né? Pra pandemia estourar. Aí virou aquele, fechou tudo, virou aquele negócio, fica em casa, fica em casa. Inclusive o nome do canal Anime Gym Festival em Casa, que vai estar live, depois eu vou colocar no canal. Anime Gym Festival em Casa, em decorrência do que tá acontecendo mesmo, sabe? Era muita live, eu jogava lá. Mas não queria que o pessoal ficasse, né, só em casa. A questão não era essa. A questão era porque no momento era aquilo que a gente tinha, né, na verdade. Então eu fiz o canal Anime Gym Festival em casa, o pessoal poder ficar curtindo alguma coisa, sabe, para não ficar parado. Realmente era horrível, né, ficar só ali sem atração. Então eu levei dubladores, várias lives que eu realizei para poder acontecer. Então foi o momento exato que as pessoas realmente que sabem como é que é o trabalho, que via que eu realmente não estava fazendo só por dinheiro, sabe? Era realmente algo a mais e é algo que eu faço com muito carinho, entendeu? E mesmo não ter esse contato olho a olho, presencial, mas eu estava indo para o virtual para trazer até o pessoal as atrações. Inclusive você era, na época, até porque estava muito corrido também, né? Você imagina como é que estava você também. Mas assim, a gente fez live com vários atores, sabe? Com o Ivan Lima, do Fato Desconhecido. A gente fez com o Ricardo Juarez, que é dublador do Johnny Bravo, né? Todos os personagens. Do Kratos, né? Do God of War. E vários dubladores. Então, assim, a gente estava podendo... fez também com o Francisco Bretas, né? Que é do Yoga, dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, a gente tentou mexer com o imaginário do pessoal para não ficar na depressão, sabe? Porque realmente foi um momento depressivo. E acredito que você conviveu com esse detalhe também, através da sua própria arte, né? Criando, fazendo suas histórias em quadrinhos. Eu acredito que foi um momento que a gente mais pôde refletir sobre o quesito, né, e a forma real que é Deus, né? Acima de todas as coisas. Porque eu acredito que o ser humano ele se tornou mais apto a receber mais e ouvir mais, né? Porque realmente a gente não estava tendo essa oportunidade de estar ouvindo o que Deus tinha para falar para a gente. E realmente foi um momento oportuno de muitas pessoas se auto-refletirem, olharem para dentro e falar assim, nossa, o que eu preciso, né? Eu preciso fazer alguma coisa em prol do próximo, eu preciso criar alguma coisa. E
Eu acredito que você mesmo deve ter feito muito trabalho desse jeito, certeza. Criou muita coisa, evoluiu muitos É, pensamentos. eu lancei 2 quadrinhos durante a pandemia, né? Eu lancei o Knock Me Out em novembro de 2020 e o Ômega eu lancei em dezembro de 2021. Então, durante os 2 anos da pandemia, eu estava produzindo, né? Eu não parei de Imaginei, produzir assim. imaginei isso, É, velho. e exatamente eu tive essa coisa, né? Eu falei, poxa, e agora, né? Quando começou a pandemia, será que eu paro, né? Será que eu. Porque eu fiz financiamento coletivo, né? Eu falei, será que. Ou eu acredito, né? Que vai dar certo, que as pessoas vão ajudar, vão colaborar. E foi por fé, e deu certo, né? Eu consegui produzir, né? Consegui, enfim, enviar para as pessoas, consegui fazer evento de lançamento. Então, assim, é isso. A gente não pode se deixar bater, né, por essas situações. A gente tem que ir para cima aí, né? Eu E tudo é falo, né? O meu fruto, né? lema, hã? O Está meu colhendo lema é seus para frutos cima. agora. É, É, exato, exato, é. isso é ótimo. Então a gente não parou, você não parou, eu também não parei aqui. Aham. É, lógico, não estava podendo fazer eventos, mas eu estava fazendo as lives. Inclusive, através da live que eu conheci muitos dubladores, fiz amizade Uhum. com muitos, entendeu? Então foi um período ótimo para poder conhecer, para poder Uhum. estudar mais as pessoas que poderiam estar trazendo ao evento, Sim. tirar mais conclusões. Então Uhum. foi ótimo. Tem mais perguntas aqui, Felipe, para você, senão eu não sei como é que tá você aí, mas eu posso passar nas perguntas? Tem mais aqui. Eu posso responder mais 2 perguntas, né? E É, daí a gente uhum. encerra aí. Deixa eu ver aqui, rapidão. Vou escolher uma aqui então. Parabéns pelo posicionamento, né, que você falou sobre a política. Felipe, você é 10, Romanos. Falando para você, Romanos 12, 2, versículo que você citou, né? O que você acha do Código Penal brasileiro e de algum projeto? Tá? Já tem gente perguntando o que você acha que a Fátima Bahrein. Vamos dizer, a minha plataforma, a minha área de atuação vai ser mais na área cultural, né? É, eu acho que, assim, de modo geral, que tem que haver, uma das reformas que tem que ser feita aqui é exatamente uma reforma, né? Primeiro, na verdade, deveria haver uma nova Constituição, eu creio, né? Porque a de 88 já tinha problemas, além de estar defasada quando ela já nasceu com certos problemas, assim, né? Mas que deveria haver uma reforma, né, judicial no Brasil, assim. E o Código Penal também deveria ser revisto, né? Então, assim, eu não sou jurista, né, não sou criminalista, mas eu sou um cidadão de bom senso, né? Como a Sim, grande maioria dos brasileiros, né? Então, eu acho que a gente, com o bom senso, que é uma coisa que nos últimos tempos, com essa polarização, foi meio que abandonado, né? As pessoas às vezes defendendo posições indefensáveis simplesmente por posição política, né? Ah, não, porque o político do X, que eu sou do time dele, ele defende essa posição, então eu vou abrir mão daquilo que eu sei no bom senso, no fundo, que é o correto, simplesmente para defender meu político de estimação. Então, eu acho que, de novo, né, trazer essa questão do bom senso de novo, né? Então, assim, eu uso muito essa questão das drogas, porque eu tive uma certa experiência, né, no meio artístico de pessoas que eu vi, pessoas muito talentosas que, sabe, é um desperdício humano, de potencial humano, porque o quê? Porque as pessoas se perderam nesse caminho, né? Porque é um caminho sedutor, é um caminho que, né, vai exatamente tentar te seduzir e te escravizar, né?
Então, também trato nisso aqui muito aqui, né? Fiz uma obra exatamente falando sobre isso. Falo do narcotráfico, né? Falo muitas vezes da questão, inclusive, né, esse relacionamento nefasto entre política e narcotráfico, tudo isso eu abordo lá. Mas enfim, então tem que haver, né? E faz parte do processo político natural de uma sociedade, né? Conforme novas necessidades vão surgindo, e a gente tem que ir adequando as leis para levar em conta essas novas coisas que vão surgindo. Por exemplo, né, metaverso. Isso vai produzir uma série de questões. A própria internet trouxe problemas que não existia antes, né? Por exemplo, de pedofilia na internet, né? O tráfico humano, tá? Tem coisas muito sérias que acontecem no dark web, por exemplo, né? Aliciamento Sim. de menor, entendeu? Então, coisas que têm que ser atualizadas, né? Porque são problemas que vão surgindo conforme as coisas vão surgindo. Então, o metaverso agora também vai ter que ter muita legislação sobre o metaverso, né? Eu mesmo, Por exemplo, né? eu sou conspiracionista desde já. Eu sei que você também é um fator realmente que a gente sabe, né, as questões, quais são, na verdade, por trás de tudo isso. Tem um grupo, inclusive o Arquivo Secreto, que é um grupo que aborda sobre várias questões, inclusive o pessoal já está convidado a estar assistindo a live. A gente não abordou, né, esse assunto, mas assim, é um assunto que realmente buga muitas pessoas, porque é profundo, né? Nem todo mundo está preparado para esse tipo de verdade, mas que a gente inclusive está vendo, né, Felipe, é o que está acontecendo agora na CH, né, que você sabe, está acontecendo lá, em Taiwan, etc. E a gente sabe que tem o escudo de silício, né, no meio, que realmente é algo que o que está impedindo de ter uma ocupação é só isso. Que a gente sabe da importância dos microchips, nanochips, de tudo isso aí que realmente a intenção geral é essa, a tecnologia. Então eu estava até vendo um vídeo hoje sobre isso. Hoje em dia o que está mais pegando mesmo são dois fatores, é religião e tecnologia, que está sendo mais afetado nesse ramo, e pode ser afetado também, né, futuramente. Então, acho que são os pilares, digamos assim, da sociedade hoje, que está sendo afetado. Tanto para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de religião. Então, inclusive, eu recomendo às pessoas que não conhecem um pouco dessa história a poder estar adquirindo uma das suas revistas, que eu não sei a qual que aborda mais o tema, mas se puder A falar. trilogia do Aurora. A trilogia do Aurora eu abordo bastante sobre isso. Transhumanismo, tecnocracia, né, cibernética, falo de escatologia também, falo da nova ordem mundial, falo tudo isso de uma forma com muita profundidade, né, muito estudo, mas de uma forma simples, assim, para o pessoal, né, eu resumi anos e anos aí de livros, de leitura numa história, né, de uma forma sintetizada, para ficar bem claro, né, para todo mundo conseguir entender fácil, assim, o que é isso que a gente está vendo ser implementado, né. Bom, Ricardo, eu te Porque agradeço, cara. Eu vou precisar ir agora, porque né, obrigado. amanhã eu acordo cedo aí, mas eu quero agradecer a todo mundo, né, que ficou com a gente até agora e quem vai assistir depois, enfim, deixar alguns convites, né? Primeiro, eu tô no Shadowban do Instagram, pessoal, mas me sigam aqui, apesar de eu estar no Shadowban, tá? Conheçam o canal do YouTube lá, para Instagram, vocês. Telegram está O também, meu não? Telegram. É o O Telegram mesmo. Telegram, não, eu tô no TikTok, né, que eu abri recentemente por causa do Shadowban aqui no Instagram, e quem quiser conhecer os quadrinhos é isso, assim, é só mandar um direct para mim aqui no Insta, né, que é @Felipe_Folgose, e vai ser um prazer conversar com todo mundo, explicar direitinho como você pode receber na sua casa. E quem, né, for aqui de São Paulo, né, ou quem tiver parentes em São Paulo, e daí durante a campanha quiser, né, gostar do que eu falo, gostar das minhas ideias e quiser, né, me ajudar, divulgar, me apoiar, eu agradeço muito também. Não, é super merecido.
Eu vou falar muito sobre isso. Inclusive, vou ter um evento agora em São Paulo, só para finalizar, um evento da Campus Party. Vai ser de 11 a 15 de novembro. Vai ser bem interessante. A gente vai levar as nossas caravanas, o evento do Anime Gym, do Kikijin. Então, se tiver a oportunidade, eu quero estar prestigiando você, tá? Aí em São Paulo. Valeu, Mas obrigado. agradeço, Felipe, imensamente, agradeço muito de ter participado. Obrigado por sua disponibilidade, sua disposição aí de estar conversando com a gente. E estar levando um pouco mais esse universo, que é um universo tão agradável, que é o mundo geek, o mundo das HQs e o mundo que você participou várias vezes de ser televisão e etc. Essa parte televisiva. Mas obrigado. Obrigado, Ricardo. Valeu, Obrigado, galera. Deus abençoe. Agradeço. Até mais. Até mais. Deus abençoe você. Tchau.